Já recebo aqui no estúdio ele, ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, pré-candidato já? Pode dizer que é pré-candidato, né? Ao governo do estado, para a gente bater um papo aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. Muito bom dia, ex-governador. Bom dia, Eli. É um prazer muito grande estar aqui com você, estar em Joinville e poder cumprimentar a todos. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papinho, falar um pouquinho sobre a política catarinense, também o cenário atual da política catarinense. Começar, né? Foi governador. Como que é o olhar de fora agora? Primeiramente, acho que essa é uma pergunta que ela se torna até clichê, né? Mas como que é esse olhar de fora depois de ter passado tanto tempo na cadeira do governo do estado e agora está observando nesses últimos 3, 4 anos, principalmente o governo de Carlos Moisés? É um aprendizado, né? Porque a atividade ela é envolvente, né? Ela te toma 24 horas, né? E quando você sai... no meu caso, eu tenho tido a oportunidade de poder avaliar, aprender com aquilo que a gente podia ter feito, aquilo que a gente conseguiu fazer, né? Avaliar as pessoas que estavam ao lado e também estudar muito, porque nós vivemos um tempo de mudanças, né? A sociedade exige mudança, eu também quero mudanças, eu acho que o modelo está errado e a gente precisa corrigir. Não adianta só trocar as pessoas, não adianta só trocar as siglas partidárias, o problema é mais grave, o problema é de estrutura, de modelo. Então, você consegue, com a experiência de 8 anos, ter uma visão mais profunda, né? Onde é que foram as dificuldades, onde é que são os impedimentos, o que te atrapalha, o que atrapalha um governante. E quando você observa o outro vivendo dificuldades e outros estados do Brasil, eu tenho estudado muito, né? Eu lidero a Fundação de Estudos Políticos em São Paulo, do nosso grupo político, e isso me dá uma visão assim de um tempo de mudança. Os tempos são outros, né? Os desafios são outros. Principalmente agora com pandemia, foi um desafio muito grande para os governos estaduais, para os governos municipais. O que o senhor consegue enxergar que foi o maior desafio nesses últimos... Depois que o senhor deixou, né, a cadeira de governador, mas qual foi o maior desafio, principalmente, que o governador Carlos Moisés enfrentou aqui no estado? Eu acho que o grande problema foi a perda de credibilidade interna por causa dos problemas dos respiradores, né? E no meio da pandemia. Eu acho que ali foi o momento, a crise mais intensa do governo. E agora a crise mais intensa é a perda de poder aquisitivo das pessoas, a inflação, né? E o aumento dos impostos está tirando o dinheiro das famílias e isso está empobrecendo as pessoas, a vida está ficando mais difícil. Eu acho que talvez não seja o maior desafio do governo, porque o governo está com o caixa cheio, mas é o maior desafio das pessoas porque elas estão com a geladeira vazia, com o bolso vazio, né? E o que poderia ser feito, na sua opinião, assim, Raimundo? Qual política poderia ter sido trabalhada? O senhor comentou, né, sobre algumas coisas que poderia ter sido trabalhado um pouco melhor. O que poderia ter sido trabalhado um pouco melhor? A sociedade, ela precisa de dois grupos, né? Um que governa e outro que faz a oposição. A oposição não é negativa, pelo contrário, é uma função indispensável, né? E o nosso papel é exatamente esse, apresentar alternativas, mostrar o que acha, o contraponto, né? Eu acho isso fundamental. Eu acho que o governo, nesse momento, ele está errando aumentando impostos. Porque essa inflação não é uma inflação de consumo, as pessoas não estão comprando mais, não é de demanda, não está faltando produto nos supermercados. É uma inflação de custo. Os custos subiram muito, né? Subiu o custo de energia, subiu o custo dos combustíveis, subiu o gás de cozinha, subiu os preços nos supermercados, subiu o IPVA, subiram os impostos, né? Subiu o imposto de leite, gente, imagina só o que é isso. E as pessoas não tiveram ganho salarial, pelo contrário, com uma inflação de 10%, pouca gente conseguiu acompanhar a inflação, que no caso desses produtos básicos a inflação é muito maior que 10%. Então eu acho que o governo não está sendo sensível em proteger as pessoas. Na nossa época, nós baixamos o imposto, por exemplo, do têxtil. Só tinha produto chinês nas lojas, né? Nossas empresas estavam sem condições de competir. O ICMS era 17%. Na nossa época nós baixamos isso para 2%. E nós tiramos os produtos chineses e voltaram os produtos catarinenses, brasileiros, e as empresas se revigoraram, voltaram os empregos, né? Isso dá para dizer da madeira, da maçã, do alho, da carne suína, enfim, a gente baixou os impostos. Quando o Estado começa a subir imposto, quem é que paga o imposto? Quem paga é o cidadão, o consumidor, né? E se você olhar, por exemplo, a energia elétrica, teve a seca, né? Então você passa a usar a termoelétrica, ela é mais cara, o preço sobe, aí você estabelece a tarifa amarela, a tarifa vermelha 2 e o preço vai subindo. A sociedade é punida por uma questão da natureza. Agora, sob a tarifa amarela, a tarifa vermelha, você coloca mais um imposto em cima.
Então você é punido duas vezes. A mesma coisa acontece no óleo diesel, acontece na gasolina, né? Acontece no gás de cozinha, e isso está gerando um problema de as pessoas terem realmente limitações de compra hoje. A pessoa está comprando 1 quilo de arroz a menos, um pouquinho de café a menos, um pouquinho de feijão a menos. Isso tudo está dificultando a vida das famílias. Sobre a questão dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro vem dizendo que é uma grande responsabilidade dos governos estaduais, né? Poderia estar fazendo a questão da redução do ICMS. Santa Catarina já é um dos menores ICMS. O que poderia ser trabalhado aqui, Colombo? O que poderia ser ajustado um pouco mais, ou reajustado um pouco mais, vamos assim dizer, para que o preço da gasolina aqui no estado fosse um pouco mais... Na época que eu estava no governo, o Paraná, por exemplo, o Rio Grande do Sul, subiram o ICMS para 30%, para 29%, era 25%, e a gente não subiu. O IPVA eles subiram para 3%, 3,5%, nós mantivemos em 2%. Então Santa Catarina ficou mais competitiva, mais desenvolvida, ela enfrentou melhor a crise. O problema do combustível agora é o seguinte, subiu o barril de petróleo lá fora, né? Nós importamos um pouco, mais ou menos 30%, o Brent foi para $90, $89. Também subiu o dólar. Então, claro, o preço do petróleo a nível internacional subiu. E isso tem que se ajustar, porque você não vai subsidiar, vai dar errado. Onde é que está o erro? A partir daí, você não cobra imposto no sobrepreço, sabe? Porque isso é uma coisa circunstancial. Então, o que aconteceu? Os estados começaram a cobrar o ICMS sobre esse preço circunstancial, né? E aí você é punido duas vezes. Então o Estado cobra o ICMS no final da linha, ele pede o reajuste todo mês. Eu não teria feito isso, porque o Estado não está precisando de dinheiro. Pelo contrário, a arrecadação está batendo recorde todo mês. E aí o que acontece? Quando você sobe o óleo diesel, você sobe o transporte, o trator que está fazendo a lavoura sobe, o caminhão que leva o frango para o supermercado sobe o preço, e no final vai estourar onde? Vai estourar no bolso do trabalhador, que não tem reajuste salarial. Então esta é a situação que está errada, e isso está sendo um erro político que está gerando uma consequência social, porque, é claro, todo mundo está começando a ter dificuldades maiores. É o caso do IPVA. O IPVA, por exemplo, a tabela FIPE é uma tabela circunstancial, quer dizer, você adota ela em condições normais. Como não houve componentes para os carros novos, os carros usados subiram. Vão cair daqui a pouquinho, mas agora subiram demais. E você tocou, né, 26%, 27% de aumento do IPVA. O governo de Minas Gerais, por exemplo, não cobrou nada, ficou o mesmo valor do ano passado, porque as pessoas não tiveram esse aumento. Então o nosso carro, agora como o pessoal está começando a pagar, está pagando de IPVA 26%, 27%, 23% a maior. Precisava fazer isso? Não. Aumentar o ICMS de leite de 12% para 17%, poxa, o leite é um elemento básico, não pode fazer isso. Então, este é o grande erro do governo do Estado nesse momento. Sobre os possíveis pré-candidatos, quem que disputa, vamos dizer assim, com o senhor, a vaga para poder estar participando aí ou concorrendo ao governo do Estado pelo partido? A minha intenção é de colaboração, né? Eu estou me colocando, não é uma ambição, a ambição é uma energia que às vezes faz você exigir mais, produzir mais, alcançar metas. Ela não é uma coisa negativa, desde que você não pise nos outros para subir. Eu acho a ambição uma coisa que faz parte do desafio da vida. Mas o meu sentido é de colaboração, é de missão. Se houver uma necessidade, eu vou me colocar à disposição. Nós temos o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, que é um jovem extraordinário, um líder extremamente preparado, né, e que está também se colocando à disposição. O ex-prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, é uma grande liderança nossa. Ele tem uma atribuição na prefeitura, ele está iniciando o governo agora, ele já foi prefeito antes, mas também é um nome que nós temos. E nós estamos discutindo agora uma composição, né, porque o quadro, eu acho que essa eleição vai mudar muito, porque as normas eleitorais mudaram bastante. Proíbe a coligação proporcional, exige cláusula de barreira, quer dizer, você tem que fazer um número de votos para continuar existindo como partido. Então nós vamos começar a corrigir a situação política do país. A reforma política é a mãe das reformas, né? Mas nessa composição nós estamos conversando com o PSD, o PP, o PSDB, o União Brasil, né, que é do prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, e também o Podemos. Foi feita uma reunião na semana passada, segunda-feira terá outra, e a nossa ideia é tentar unir esse grupo para oferecer a melhor alternativa para Santa Catarina. Pode vir então uma super coligação de todos os partidos e formar uma chapa e concorrer ao governo do Estado aqui? Esse é o esforço, e algumas mudanças nós já estamos propondo. Uma delas é não ter reeleição. Aquele que for candidato se obriga a não disputar a reeleição. Somente 4 anos. Só 4 anos. A segunda ação é o seguinte: nós não queremos fazer com que essa discussão se prolongue. Nós queremos que até o final de março a gente termine ela e escolha os nomes e aí vá conversar com a sociedade. Nós estamos muito longe da sociedade e a sociedade está muito longe da gente.
E isso é ruim para todos, né? É ruim para a política, é ruim para a gestão pública e é ruim para o cidadão. Então, senão a gente fica abril, maio, junho, julho discutindo coisas que não somam, brigas internas, disputas internas, e o que a gente quer é fazer é o seguinte: encerrar em março e ir para a sociedade, conversar, compreender, se explicar, fazer meia-culpa daquilo que errou, que a sociedade compreenda quais são as dificuldades, onde é que estão os erros, por que é assim, o que precisa mudar. Nós precisamos apresentar a nossa versão para a sociedade. Isso também é uma mudança profunda e que nós, como grupo, estamos aceitando esse desafio. Não é fácil, porque é uma atividade essencialmente humana, não é? É feito por pessoas, por sentimentos, por emoções, né? Mas a gente precisa fazer isso, senão o quadro não vai se arrumar. Colombo, agora a gente vai entrar num assunto até meio espinhoso, vamos assim dizer. Porque aqui em Joinville, principalmente a imprensa joinvilense e também a comunidade joinvilense, inclusive é uma das perguntas que a gente mais vem recebendo aqui, os maiores comentários que a gente vem recebendo aqui também no nosso YouTube, o senhor pode estar acompanhando lá depois, da Jovem Pan, os comentários que estão aparecendo aqui. A maioria do pessoal tem colocado, né, a questão do distanciamento dos governos do Estado, isso não somente do tempo que o senhor esteve no governo, né, com exceção do governo de Luiz Henrique, que era daqui. Mesmo assim ele recebeu algumas críticas depois de ter saído daqui, ter se distanciado um pouco também de Joinville, mas esse distanciamento principalmente do governo do Estado, sempre com Joinville, por Joinville ser o maior colégio eleitoral e também ser a cidade mais populosa, a maior cidade do Estado. Como que isso pode ser resolvido? Moisés foi criticado e agora ele baixou em Joinville, a cada um mês ele está aqui por Joinville. Mas durante o governo do senhor foi muitas críticas referente a isso, né? Que o senhor se afastou de Joinville e tinha deixado um pouco Joinville de lado. Como que isso pode ser consertado caso o senhor venha a ser governador novamente de Santa Catarina? Primeiro eu tive o privilégio, né, de suceder um grande catarinense, joinvilense, o Luiz Henrique, né, que era um irmão meu. Dia 26 ele vai estar de aniversário, eu estava pensando hoje de manhã nisso, né? E ele me ajudou muito a compreender Joinville. E muitas obras que nós fizemos, ela não tem placa de inauguração. Por exemplo, uma das grandes dificuldades foi a segurança pública, né? Nós aumentamos os efetivos aqui de forma extraordinária. A outra dificuldade era a questão da saúde. Nós investimos uma barbaridade de recursos aqui, né? Então tinha o desafio da Santos Dumont que a gente fez. Agora estava aqui naquela rua ali que nós fizemos fizemos o cabeamento subterrâneo. Enfim, nós tínhamos, agora não lembro aqui embaixo, isso, aqui na lá o binário da Vila Nova, e as obras foram feitas. Nós conseguimos trazer para cá empresas importantes aqui para a região, a BMW, a GM, a LS Mitron, incentivamos bastante o setor produtivo. Eu falei agora há pouco do setor têxtil. Então a gente estava sempre presente aqui, né? E claro, a sociedade quer mais, exige mais. Quando você vai em Chapecó, as pessoas falam a mesma coisa. Quando você vai em Criciúma, as pessoas falam a mesma coisa. Eu, quando vou em Lages, também recebo uma crítica parecida. É que você tem que governar, você tem que cuidar da parte administrativa. Nós pegamos uma crise muito grande, então a gente tem que cuidar dos números. Eu trabalhei muito, levantei cedo, fui dormir tarde, dei o melhor de mim, né? E fiz o maior esforço. E tive presente sempre aqui em Joinville. Todos os eventos em que eu pude participar. E gosto muito de Joinville, né? E tenho grandes amigos aqui. A gente procurou levar bastante gente daqui de Joinville para o governo, né? E acho que fizemos bem o nosso papel. Mas é claro, Joinville sempre merece mais e é natural que ela cobre e exija mais, né? Mas acho que a gente, dentro daquilo que era possível, com os recursos que a gente tinha, nós conseguimos fazer. Nosso amigo Diego Rosa quer fazer uma pergunta para o senhor ali. Bom dia, desgovernador. Aproveitando que está falando de Joinville, o que traz o senhor para Joinville? Qual é a agenda do senhor aqui? Uma agenda política? Qual vai ser a conversa aqui na maior cidade? O que você está planejando até para a composição, talvez, da tua plataforma de campanha? Eu tenho vindo seguido aqui, né? Às vezes, porque a gente não tem mandato também, a gente não procura a imprensa, né? E o que nós estamos fazendo é conversando com o grupo político para poder ajudar, né, nas definições de candidatos a deputados, né? Estamos conversando com várias pessoas, trocando ideias, avaliando e construindo o projeto, quais são as prioridades, o que precisa ser feito, né? E então eu tenho uma agenda bastante intensa de contatos para avaliar esse cenário e para a gente compreender os desafios. A cada tempo tem novos desafios, né? Fazer um diagnóstico. Então, hoje eu vou conversar com bastante gente exatamente nesse sentido. Daqui a pouco eu vou conversar com o Cleverson, que é um bom rapaz, o Valdir, que dirige o Balé Bolshoi. São pessoas que eu tenho feito isso todo dia que eu venho aqui, tenho vindo seguido aqui. Aqui as pessoas às vezes não nos veem, né?
Governador, quando o senhor foi governador, antes até de ser candidato a governador, o senhor era muito crítico ao Luiz Henrique na referência às secretarias regionais. Depois o senhor compôs a Tríplice Aliança e como governador também manteve a estrutura das secretarias. O governador Carlos Moisés abandonou esse projeto, né, fechou as secretarias regionais. O senhor, voltando ao governo do Estado, como avalia a possibilidade do retorno das secretarias regionais? O senhor pensa outro modelo de gestão, usando talvez as associações regionais existentes ou parcerias diferenciadas com os municípios? Esse tema, o que o William puxa e você complementa, é um tema que desafia a gente, né? Eu acho que não precisava ter 36 secretarias regionais, mas não pode não ter nenhuma. Porque senão o governador fica muito isolado, ele não sabe o que está acontecendo, e ocorre o que você falou agora há pouco. Você fica distante, porque não é a presença física, é o acesso que você tem. Então nós tínhamos que, na estrutura existente, encontrar um modelo mais eficiente, né? E que pudesse manter o governo mais bem informado. Senão as coisas não afloram. Eu me lembro uma vez que aqui eu vi, e o grande problema era o sistema de energia elétrica. A gente precisava fazer subestação, porque a queda ali naquele no parque empresarial que tinha ali, o Perines, né? Então ali a grande necessidade naquela região era fazer, né, a subestação, e era uma coisa que a rotina não leva esse pleito para você. Nós fizemos a subestação naquele período. Então eu acho que nós temos que achar um meio termo, encontrar uma fórmula que traga não aumente os gastos do governo, mas que traga eficiência e informação. Então, nem 36 secretarias regionais, que eu acho um excesso, né? Mas também nenhuma isola o governo. O governo já se isola por si só, né? E se ele não tem uma iniciativa de ampliar os contatos, ele não fica sabendo. Imagina você isola da maior cidade, imagina uma cidadezinha pequena, como é que você vai saber o que vai acontecer? Então, o trabalho do Estado também tem muito a ver com prevenção, a se antecipar, a vencer desafios, né? E aí a falta de informação é uma tragédia. Nós temos que construir um meio termo nisso, né? E a gente tem estudado bastante para apresentar essa proposta. Colombo, ano eleitoral, né, ano presidente, deputado, senador, aquele monte de voto que a gente vai ter que ir lá na urna lá e apertar um monte de botão. O senhor falava aqui pra gente aqui, até deu em primeira mão, né? Eduardo Leite pode estar desembarcando no PSD. Isso formaria, né, aqui em Santa Catarina a terceira via. Sim, por completo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, quais são as perspectivas deste ano eleitoral, tanto do senhor como pré-candidato, mas também do seu partido. Nós estamos buscando construir uma terceira via. É legítimo que aqui tem um grupo que vai ficar à direita, que à esquerda, afinal de contas o voto é pessoal, cada um escolhe o seu candidato, aquele em quem ele acredita, aquele com o qual ele se identifica e luta por ele. E isso é democrático, né? É como um jogo, você sabe que você pode ganhar, você pode perder, as pessoas podem torcer por você e podem torcer pelo outro time, então não há problema nenhum, né? Agora, no caso do Brasil, os extremos estão muito acentuados, eles estão radicalizando muito, né? E isso eu acho que no fundo é negativo para todo mundo, né? Não é a tradição da política brasileira, né? Queremos mudança, precisamos fazer mudança, mas política não é força, é jeito. O debate político ele pode ser acalorado, mas ele tem que ser compreensivo, ele tem que ser acarinhado, né? Não pode ser na paulada, porque na paulada não vai. E hoje esse extremo está dominando a política brasileira e nós estamos pagando um preço alto por isso, né? Eu defendo que surja uma terceira via. E agora a sinalização, o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que faz uma boa gestão no Rio Grande do Sul, ele tentou a prévia no PSDB, as circunstâncias não eram favoráveis para ele está admitindo o ingresso, a candidatura dele a presidente e o ingresso no PSD. Então aí nós temos uma condição de formar uma corrente política tentando viabilizar a terceira via, porque os que estão aí, eles estão mais radicalizados também. Então não há aquele que aglutina, aquele que aproxima, né? E isso é fundamental na política, sabe? E na gestão pública. Eu fui prefeito, fui governador. Quando o processo se radicaliza, todo mundo perde, né? A firmeza, a coragem, a vontade de mudar, ela tem que existir, mas por um processo de convencimento, né? Então, eu não sei se vai dar certo, mas eu acredito, eu como brasileiro torço para que isso aconteça. E o Eduardo Leite, ele já mostrou que ele tem potencial, é um homem que argumenta muito bem, que está com um cara novo, com 36, 37 anos, né? Já foi prefeito de Pelotas, fez uma boa gestão, está fazendo uma boa gestão no governo do Rio Grande do Sul e está se colocando à disposição. Ele pode trazer uma boa contribuição.
Eu sou daqueles que acham que o diálogo ainda é a melhor solução e a forma de viver a democracia é pelo convencimento. A democracia ela te dá uma coisa muito boa, a liberdade. Ela te exige uma coisa muito importante, a responsabilidade. E com as redes sociais hoje em dia, as pessoas parecem que perderam o bom senso e a responsabilidade e preferem mais destruir do que construir. E isso, para o coletivo, para o público, para a sociedade, não leva a um bom resultado. Raimundo Colombo, a gente vai ter que encerrar por aqui. É uma conversa que nós poderíamos nos estender, né? Falar sobre política sempre é muito bom. Isso, a comunidade ela precisa realmente estar sempre alinhada com a política. Eu agradeço ao senhor pelo convite por poder estar aqui na 91.1. Muito obrigado, eu agradeço. Um abraço a todos, prazer rever vocês, né? E estamos sempre à disposição. E um abraço a todos os joinvilenses, amigos queridos. Contem com a gente. Eu não sou candidato, eu estou apenas me colocando à disposição para fazer parte de um projeto onde Santa Catarina, que é o melhor estado do Brasil, não perca aquilo que os nossos avós, que os nossos pais construíram, que é um estado diferenciado. E esse é nosso dever. Então contem comigo. Forte abraço.